Agora, eu quero falar um pouquinho sobre quanto todas essas questões podem ou não influenciar na, digamos, competitividade do presidente Lula em uma eleição em 2026. Tem várias pesquisas que já estão saindo e hoje eu quero trazer para vocês a da Atlas Intel, que foi divulgada hoje e que mostra que o presidente Lula seria reeleito no primeiro turno para seu quarto mandato na presidência da República, independentemente de quem seria o seu opositor. Vamos colocar aqui no telão, então, nessa primeira estimativa. O presidente Lula aparece aqui nessa intenção de voto no cenário 1 com 51,3% dos votos, ou seja, mais do que o necessário para conseguir levar no primeiro turno. Tarcísio de Freitas, nessa pesquisa feita pela Atlas Intel, aparece com 30,4%. Ronaldo Caiado com 6%, Ratinho Júnior com 3%, Romeu Zema de Minas Gerais com 2,5%, aqueles que não votaram em ninguém, ou branco ou nulo, 5%, e os que não sabem ou não responderam, 1,9%. Alan Gani, como é que você avalia esse cenário de vitória já no primeiro turno? O que isso está indicando para você dos últimos, digamos, das últimas informações e dos últimos tempos para o presidente Lula e também da demora da direita em definir Tarcísio de Freitas como um possível candidato em 2026? Pois é, Evandro, se a direita estivesse mais unida e entendesse que talvez a solução fosse exatamente bancar o Tarcísio de Freitas até agora, o candidato mais competitivo, esse número do Tarcísio estaria maior. Por quê? Porque o Lula tem feito campanha, entre aspas, de uma maneira solta, isolada, sem resistência, sem defesa. Veja, tem vários pontos para criticar o governo, né? A oposição tem muitos pontos aí para explorar, Evandro. Segurança pública, eu não tenho a menor dúvida, se você perguntar para as pessoas hoje, sua vida em termos de segurança pública, você se sente mais seguro hoje ou há 4 anos atrás? Todo mundo vai falar que hoje se sente mais inseguro. Você vê assim, qualquer entregador, e aí, coitado, a pessoa não tem culpa, né? Mas é aquele estereótipo, geralmente está numa moto, você já fica meio assustado na rua, né? Então hoje, a questão da segurança pública é algo que dá para bater. A questão do custo de vida muito elevado, porque foram inflações acumuladas ao longo do tempo, também dá para bater. Mas a direita precisa se organizar urgentemente, colocar o time em campo, artilharia em cima do presidente. Caso contrário, existe sim essa possibilidade de vitória no primeiro turno. Agora, 4h29, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Fala, Zé Maria Trindade. Pois é, dá um frio na espinha saber de uma situação dessa, né? Para ver como a política evolui de formas assim que a gente não tem absolutamente nenhuma ideia de como vai acontecer. Evidentemente que eu acredito em pesquisa, isso é um dado científico, um dado pragmático, cálculo autorial. Então, assim, as pesquisas retratam uma situação de momento. Para você ter uma ideia, a situação era totalmente adversa há tempos atrás. É por isso, e o Palácio tem pesquisas especiais que foram encomendadas por eles e que não são divulgadas. É por isso que há, nesse momento, um encaminhamento da possibilidade de criar um centrão que possa apoiar o governo, né? Que é uma base do presidente Lula maior no Congresso Nacional e dividir os partidos para 2026. Isso porque parte importante do União Brasil, parte importante do PP, depende exatamente de um apoio de Lula, principalmente no Nordeste. Esse quadro aí mostra o seguinte, que se não houver uma união da direita, a esquerda está unida. A gente diz, o Lula é a única opção e é a única opção de união, né? A dificuldade está nessa profusão de candidatos e muitos candidatos bons, né? Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, outros aí como o Zema, que também é muito bom, Ratinho, que surpreendeu. Então é hora de a direita se unir, conversar, distribuir a política e ir em frente. Até o Valdemar Costa Neto foi no ex-presidente Jair Bolsonaro pedindo para antecipar o apoio a Tarcísio de Freitas. Aí há vacilos e acaba mostrando um quadro desse. Não dá para xingar a pesquisa e dizer que é pesquisa encomendada, é o quadro atual. Daqui na frente pode ser outra coisa.
Exatamente, como se fosse uma foto desse momento, né? E a gente precisa acompanhar as próximas fotos. Vamos dar uma olhada, inclusive, em mais um cenário que foi estabelecido pela Atlas Intel, neste caso colocando Michele Bolsonaro como principal concorrente de Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui ele aparece também com 51%, ou seja, eleito no primeiro turno. Michele Bolsonaro tem um pouco menos do que Tarcísio de Freitas nessa estimativa, com 26,2%. Caiado sobe um pouquinho com 9,1%, Ratinho também com 5,1%, Romeu Zema com 4,6%, 3,2% para brancos, nulos ou nenhum e não sabem ou não responderam, 0,8%. Fábio Piperno, como é que você avalia esse cenário tendo a ex-primeira-dama como principal opositora de Luiz Inácio Lula da Silva em 2026? Eu acho que ela não tem musculatura eleitoral para encarar uma eleição como essa, uma eleição majoritária. E também vai ficando claro para mim a cada pesquisa, e não só essa, há, sem dúvida nenhuma, um esvaziamento dos nomes mais intimamente ligados ao presidente Bolsonaro. Mas é importante a gente também ficar atento a alguns sinais. Nos últimos dias, hoje, inclusive, há reportagem sobre isso em alguns veículos, me parece cada vez mais distante a possibilidade de que o governador Tarcísio seja, de fato, candidato a presidente. Ele é um pragmático, ele sabe, se a gente sabe ler pesquisa, ele mais ainda. E, aliás, ele me deu boas informações uma vez aqui, na época dos debates para a eleição de 2022, por conta dos trackings que eles haviam contratado. O que ele me disse na época acabou, inclusive, batendo. Agora, tem uma outra coisa que é fundamental a gente sempre prestar atenção. É a fotografia do momento, como todo mundo diz. Ninguém ganha eleição um ano ou 11 meses antes. Isso também é um fato. Agora, essa pesquisa, esse tipo de pesquisa, são várias publicadas nos últimos dias, elas têm um efeito real e prático, que é balizar algumas posições da turma do Centrão. Esses são atentos ao instantâneo, ou seja, ele é seu amigo hoje, mas talvez ele seja o seu maior inimigo amanhã. Exatamente, porque quando a gente coloca esses nomes todos concorrendo entre si, a gente acaba tendo um fracionamento ou uma pulverização dos votos que poderiam se concentrar em um caso houvesse uma união aí desses partidos. Eu quero trazer um comentário dos nossos telespectadores e ouvintes aqui no nosso telão. Dá para a gente colocar aqui? Daqui a pouquinho? Então, beleza, daqui a pouco a gente mostra. Eu quero trazer, então, mais um cenário da nossa pesquisa e já a gente coloca o comentário, se Deus quiser, e ajudar. Vamos lá. Lula aparece com 51%, seguido de Ronaldo Caiado com 15,3%. Aqui, Caiado, governador de Goiás, tem a maior competitividade com o presidente atual. Romeu Zema também já aparece com mais, 10,6%. E aqui, ele supera Ratinho Júnior, que aparece com 10,4%. Aqueles que não vão votar em ninguém, 9,4%, e não sabem ou não responderam, 3,4%. Esse cenário é muito interessante porque ele muda completamente a posição das peças. Como é que você avalia com esses nomes a possibilidade de 2026, hein, Bruno Musa? Realmente eu concordo que o que o Piperno estava falando, que aí talvez ainda, eu acho que está muito cedo, ainda não tem musculatura suficiente, uma vez que o Lula está com a máquina na mão e ele está com o microfone na mão, que ele fala bastante mais do que deveria nesse ponto, é o jogo da política, mas realmente me parece que o jogo muda se o Tarcísio entrar em cena e ele começar de fato a fazer uma campanha, ou alguém começar forte a fazer campanha. Me parece que o nome mais forte é o Tarcísio, a gente sempre falou que, na minha opinião, o nome do próprio Centrão seria o Tarcísio, mas eu acho, aqui de novo, é puro achismo, na política nada me surpreende mais, mas eu acho que faz parte de uma própria estratégia do Tarcísio não se posicionar por enquanto, até mesmo para Lula não saber contra quem de fato ele irá concorrer, se for ele também que entrará como nome da esquerda. Me parece que sim, mas repito, tudo pode mudar. Ontem saiu uma pesquisa também, acho que da Futura, se não me engano, mostrando que a rejeição do Lula caiu e a rejeição dele subiu e a aprovação dele caiu. O que vai em contra ao que nós estamos vendo agora, ou seja, eleições sendo definidas basicamente em primeiro turno.
Eu repito aquilo que eu falo, eu gosto muito de estudar a parte da teoria comportamental, economia comportamental, e tudo define ou tudo muda quando são eleitores no Brasil que 54% deles são voláteis para um lado ou para o outro, tá? Pessoas que não são militantes, não atuam na política, não vivem a política diariamente e, portanto, qualquer mínimo resquício pode fazer com que ele mude de um lado para o outro. Então, me coloca essa situação ainda totalmente em aberto, mas obviamente dá mais munição para quem tem o microfone na mão continuar falando mais. Mas para mim ainda está muito longe de ser definido, até porque nós não sabemos quem seria o candidato hoje de fato do Lula. E aí sim, volto e concordo com o Alan. A direita precisa parar de olhar as microdiferenças para atuar na atuação da oposição. Uma vez eleito, a oposição de hoje, uma vez eleita, aí sim atuar nessas microdiferenças. Vamos trazer um pouquinho aqui também de participação de quem nos acompanha. Vamos lá, agora sim, pode rodar. Aleia, o conflito com a decisão da direita de se posicionar é exatamente o X da questão. Durante mais de 30 anos que a esquerda está no poder. E a Leia vai dizendo que essa falta de posicionamento, mais uma vez, pode tirar, então, uma eleição que seria da direita. E temos o Marcelo Gamardella. Sexta descontraída, sem gravata, prontos para tomar umas. Vocês são merecedores, nos vemos lá. Marcelo, você tem toda a razão. A gente já está naquele clima e no horário que termina o 3 em 1 é exatamente o início do happy hour. Então, nós já estamos preparados, né, meus amigos? Uma cervejinha gelada nunca cai mal, né, seu Fábio Piperno? Tá bom, excepcionalmente eu vou concordar. Marcelo, um abraço para você, obrigado. Qualquer coisa você junta na mesa do bar ali com a gente para tomar essa cervejinha.